Boas, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira de payroll, pós-feriado. Bora para nossa análise do dia. Bem, o câmbio, né? Nós tivemos aqui uma movimentação pouco mais altista, né, para a bolsa de modo geral. Para a bolsa, né? A gente teve uma movimentação mais altista, tá? Pessoal vendendo proteção, o VIX está trabalhando menos de 25, né? Então ele já está voltando a um índice não tão estressado, né? DXY, né? DXY perdendo, trabalhou aqui a madrugada e as moedas, as principais trabalhando em alta, né? Então DXY a madrugada, olha só, trabalhando numa movimentação de baixa. Saiu o payroll saiu um pouco mais em linha, só que um pouquinho mais positivo, né? Então a gente viu aqui, isso, 9h30 saiu o payroll, né? Só que com o sentimento que justamente o DXY, né, deu o spike para cima, mas depois o mercado ele veio absorvendo, né? E o desemprego e a economia em geral está desaquecendo. Então o mercado ele começou a digerir depois do payroll e o dólar, em vez de ele trabalhar, né, voltar aqui, né, ele volta aqui, geralmente ele dá um spike para cima, volta e renova. Não renovou, inclusive passou essa liquidez, né? Então trabalhou um pouco mais na baixa. E isso aqui saiu, né? Foi um pouco pro nosso câmbio, né? Dólar aqui. Começar aqui pelo dólar, né? Então o dólar ele fez um spike até que tímido, né? Porque os dados não foram tão fortes, mas um pouquinho mais negativo para a economia americana, né? Justamente ali na parte que a economia ela está desaquecendo. Então, na abertura logo 10 horas, aliás 9 horas da manhã, olha só, em 5 minutos ele já tinha tocado a máxima da CME e a mínima da CME, trabalhado em cima do POC de anteontem, né? E do ajuste. Então o preço ele ia ficar muito bem livre, né? Solto, porque a tendência é que ele trabalhou as posições passadas. Então ele ia dar uma corridinha aí. E nesse caso ele correu para baixo. Não correu mais, né? Por causa do nosso juros. Deixa eu trazer aqui os juros, inclusive deu uma melhorada, deu uma operação que, no meu entendimento, essa operação aqui com os juros, né, e mais o entendimento da Petax foi uma das melhores. Tá, a gente vai chegar lá, né? Então, os juros trabalhou de forma bem, trabalhou numa leve alta, aliás, né? Durante quase toda a manhã e depois pegou um pouco mais de força e ficou positivo, né? A gente vê aqui que a ponta média ela está na frente e a longa, né, em cinza e a branca, que são os Ds curtos, estão um pouco mais flat, mas trabalhando de forma positiva, né? E isso aqui não deixou o câmbio cair tanto, tá? Não deixou o câmbio cair tanto. Inclusive com essa puxada a mais, né? O câmbio ele foi buscar a média, né? Ele veio aqui buscar essa média. Ele trabalhou numa tendência de baixa, tá? Mas olha só onde ele fez as Petax, né? Obviamente que eu já coloquei aqui as Petax, tá? Então hoje não foi tanto, não teve uns 7 pontos uma diferença para outra, né? No 641, depois
35 praticamente, 34, aqui uma diferença de 1,5 e aqui, né, com a puxada dos DIs, que o câmbio ele devolveu mais um pouco, aí a gente teve um direcional de 14,5 pontos. No final ficou aqui no 639,5 e no nosso estudo sugerido nós erramos 3 pontos praticamente, né? Lembrando que o nosso casado, olha só, tá 37,7, 38 pontos. 38 pontos que faz com que seja bem difícil, tá? Ele tá trabalhando, olha só onde ele jogou a primeira Petax Futura, lá embaixo. Então, qual foi o jogo? O jogo em cima do preço, né? Das taxas, aliás. Trabalhar o preço em cima do preço futuro, né? Da Petax Futura e depois carregar um pouco. Então, os players eles trabalharam aqui, né? De forma um pouco mais positiva, tá? E os DIs ajudaram, né? Conforme agora, a partir de mais 11 horas, 11h30, os DIs começaram. Deixa eu confirmar aqui com vocês. Mais ou menos 11h30, meio-dia e meio, eles começaram a ficar mais positivos, né? Isso aqui puxou o nosso câmbio para nossa média contratual, né? Então, e ele veio trabalhar essa liquidez, que é uma liquidez bem importante do nosso contrato, tá? Essa linha aqui. Para mim, de operação, essa aqui, né? Seria uma operação de venda. Aqui, logo às 9h50, quase 10 horas, tá? Uma puxada mais forte depois do payroll, tá? Né, ele monta essa estrutura aqui, a gente tem um POC, né? E nós temos uma liquidez aqui, né? De ontem. É interessante que inclusive essa operação, o alvo dela de estar comprado aqui em cima dessas duas Petax futura seria trazer para esse POC aqui, essa região aqui da onde do 700, né? Deixa eu mostrar aqui no isso seria no 700. Ó, tem uma região, tem duas liquidez, né? Ele trabalhou uma liquidez mais embaixo, tá trabalhando essa liquidez, uma mais embaixo, uma mais embaixo, né? No 687 e a média de quem entrou aqui, que é justamente nessas Petax futura, é levar para uma liquidez mais acima, que seria aqui 700, né? Então essa aqui seria uma boa operação também, né? Ficar comprado em cima do preço futuro, porque ele não vai conseguir mergulhar, no meu entendimento, né? Olha só a Petax onde está aqui embaixo. Ele quase tocou a Petax futura final, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A futura final está no 600, tá no 77, né? 77, tá bem aqui, né? Então, bem aqui, um pouco abaixo, né? Ele saiu a Petax, ele deu um pequeno movimento para baixo, e quase buscou, né? E tá trabalhando acima. Então, ele tá trabalhando em cima do preço futuro, nem buscou o spot, né? O segundo e o terceiro, porque nós temos a Petax futura, né? Petax futura, preço o spot. Aí depois Petax futura, preço à vista e o spot, né? Petax futura, preço à vista, né? Taxa à vista e o spot. E depois o spot do dia, né? A gente tem que entender essa dinâmica do câmbio, que isso aqui é o spot oficial, tá? Então, mas basicamente, né? Essa operação, né? Aqui no sentido de mais scalp, né? Que ele cria uma liquidez aqui, traz para baixo, volta, toca por baixo e vem desafiar. Justamente em cima desse nó de liquidez aqui, né? E trabalhou para baixo, mas não perdendo essas duas Petax, dava um insight de ficar comprado aqui, né? E justamente foi o que aconteceu. Olha só, uma subida um pouco mais tranquila, né? A gente vê aqui o preço um pouco errôneo, mas depois que o preço futuro por duas Petax, né? 2 horas praticamente não conseguiu buscar
aqui o preço à vista, então ele vai trabalhar por cima do preço futuro, né? E trazer aqui para as médias. E para mim o plano de quem está comprado aqui é trazer para essa média aqui, né? Que tem como eu mostrei para vocês aqui, uma liquidez mais forte, tá? Então, pro câmbio foi isso. Pro nosso mini índice lateral, né? Lateral só que para alta, tá? Até então, né? Até mais ou menos meio-dia. Por quê? Por causa das bolsas, né? Como posso mostrar aqui para vocês, tá? Tá aqui índice, né? As bolsas se valorizando, tá? As bolsas, as moedas, né? Um pouco mais forte, né? Inclusive os metais também. O ouro ele devolveu um pouco, né? Que ele tocou na máxima histórica ali, mas está devolvendo. Eu acho que o pessoal está recomprando, tá? Mas trabalhou de forma positiva, tá? E ainda tem um mercado americano, né? Na abertura, no qual nós tivemos a pré-abertura na alta, né? E isso aqui puxou o nosso mercado, olha só. Aonde foi? Tá. A pré-abertura, né, do mercado. Puxou um pouco mais, mas quando abriu, devolveu. Então foi um movimento um pouco mais contra-intuitivo, tá, galera? E para mim aqui, né, eu acho que essa venda seguida de um stop. Tá? Hoje estava um pouco mais difícil, né? E o nosso EWZ-BR Titãs, mas mesmo assim, né, eles estavam abriram em gap de alta, mas devolveram, né, o movimento. Eles teriam que renovar, né? Eles teriam que renovar essa. Deixaram um topo, não renovaram, inclusive, né? Renovaram a mínima, então uma tendência de baixa, mas ele tá numa alta, tá? IWZ tá 0,76 e o BR Titan 0,81 de alta, por causa do movimento das bolsas, né? Então o mini índice, inclusive o nosso mercado à vista, deixa eu trazer aqui, né? Nós temos o setor bancário hoje, né, negativo, tá puxando o índice para baixo, tá? E as commodities, né, no caso a Petro, Vale, tá positiva, né? E a gente vê o micro S&P 500, né, trabalhando na alta. Aqui que é esse lilás, tá? Setor bancário aqui em azul, né? E inclusive o nosso índice BCIC, ó, tá aqui a nossa linha zero, né? Ficou trabalhando aqui. Então o dia de hoje foi um pouco mais com muitas traps, né? Com muitas armadilhas. É bem verdade que quem era para trabalhar aqui de forma sexta-feira, né? Ainda tem sexta e segunda, são os dias onde o mercado ele tende a ficar um pouquinho mais lateral, ainda mais com o payroll um pouco mais no sentido de que ele não veio com um balanço positivo ou negativo, né? Então o mercado ele ficou oscilando, né? A nossa bolsa. É bem verdade que o nosso índice ele tá um pouquinho mais negativo, né? Só que o Indifut, né, tá 0,8 de queda, tá? E acompanhado do nosso mini índice, né? Só que tá trabalhando abaixo, né? Então mudou o sentido. Para da manhã, né? Da manhã era um sentido um pouco mais de compra. E para olha só, o spike aqui do payroll, né? Então não fez muita coisa, né?
E para tarde, né? Manhã um pouco mais comprado. E para tarde já está no sentido mais negativo. Então trabalhar um pouquinho mais na venda, né? Eu acho que a melhor venda está aqui no 137.140, né? Aqui onde está o ajuste, tá? E o POC de anteontem, que ontem foi feriado, né? Então trabalhar vendido aqui e não sei se eu trabalharia comprado aqui, mas só na modalidade scalp, né? No 136.400. A gente tem que ponderar essa parte aqui, porque tá negativo, né? Então, basicamente é isso, galera. Eu desejo para vocês um excelente final de semana, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo seu. Até mais, valeu!